e Deus não atende, como é que Deus vai atender a você, a uma coisa, principalmente com amor ao próximo? Ou pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu irmão, pelo teu vizinho. Vai botando tudo num pacote só assim, ó. Aqui não tem esse negócio de põe, não. Aqui é bota. Com um português abrenhado, arroçalhado, paraibado, que é pra te despertar mesmo. Sabe o que que acontece? Você acha que o nosso pai vai te ouvir? É evidente que não. Pelo que nós já lemos aí, é evidente que não. É evidente que não. E vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós mais para frente. Então, aqui o que acontece, ó? E o mar deu os mortos que nele havia. E a morte e o inferno entregou os mortos que neles haviam e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Se nós morrermos em qualquer uma dessas mortes, afogado, uma morte, seja ela qual for, quando Cristo voltar, que nós ressuscitarmos na primeira ressurreição, toda honra, toda glória seja dada ao nosso eterno. Que nós venhamos ter o nosso corpos transformados em um abrir e fechar de olhos. Estar com o nosso Pai na eternidade. E aqui, ó. E a morte e o inferno foram jogados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqui, ó. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Que lago de fogo é esse? Esse aqui mesmo. E aonde é que está isso aí, Edinaldo? Matthew chapter 25, verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vai ser lançado dentro do lago de fogo. E quer que eu te diga uma coisa? Muitas pessoas morreram perdidas por causa do seu coração podre, uma porcaria, uma pedra. Muitas pessoas morreram perdidas até após a morte de Cristo para cá, com seu coração podre, uma pedra, uma porcaria, se ajoelhando na presença do Eterno, clamando, esperneando, me ouve e não sei o quê, e não fala com seu irmão de igreja, nem com seu irmão de sangue, nem com pai, nem com mãe, vai botando tudo num pacote só por aí. E detalhe, eu não dependo dele para nada, mas lembra o que foi dito? Você depende sim dessa tua irinha, do teu coraçãozinho podre, para morrer nessa prática maligna e ressuscitar na segunda ressurreição para estar incluso nos que morreram na mesma situação. Lembra que dependendo da situação, eram mortos, presta atenção, eram mortos maridos, esposas e filhos. Era a família por completa. Lembra? Que isso aqui esteja repreendido da nossa vida. O lago de fogo, que isso aqui esteja repreendido da nossa vida. Porque não foi à toa que você caiu aqui, sabe por quê?
porque Satanás estava te seduzindo com esse negócio de Deus é amor. Deus é amor o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Deus não liga para mínimas coisas. Deus não liga para pequenos detalhes. Me diz uma coisa aqui. Qual Deus que você está aprendendo? Qual Deus que você está servindo? Porque o Deus Criador dos céus e da terra, o Eterno, Ele é detalhista. Lembra, existem 3 livros. Primeiro, os livros de registro. Segundo, o livro da vida. Terceiro, o livro memorial. Desses 3 livros, eu e você não estamos em escapo deles. Você acha que não tem detalhes meu que foram escritos? Pequenitos detalhes? Você acha que não tem detalhezinho seu, ninito, escrito neles? Nos 2 livros? Registros e memorial? Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. E nós iremos prestar conta. Porque todos nós, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que estiver feito por meio dessa belezura aqui, ó, por meio do corpo. Tem Gretchen Pichão. Para de brincadeira, onde é que tu tá vendo bonitezão aí? Ai, meu Deus do céu, pula essa parte aí, pula. Meu irmão, pula essa parte aí da boniteza aí, pula. Agora eu fiquei até com vergonha. Ai, agora eu fiquei até com vergonha. Ai, eita, meu pai do céu, essa coisa bonitona. Meus irmãos, que nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. Todos irão comparecer no tribunal de Cristo. Sabe por quê? Porque os perdidos vão contemplar por que os salvos foram salvos. E todos os salvos irão contemplar porque todos os perdidos se perderam. Porque Deus não é injusto, Deus ele é justo. E naquele grande dia, que nos livros de registros, meu, que vai estar lá, ó, meu e os seus inscritos lá. E nos livros memorial também, que vão estar escrito lá. Que venha constar que nós pecamos tal dia, tal hora, tal mês e tal ano. Mas nós não vivemos na prática do pecado. E o nosso Cordeiro Santo passará uma borracha nos meus pecados e nos teus pecados, e nós ouvir a voz linda e maravilhosa, como um barulho de muitas águas. Apocalipse capítulo 14, verso 2. As águas, a voz do Eterno como um barulho de muitas águas. E nós vamos ouvir essa vozona assim, ó, como um barulho de muitas águas. Matthew chapter 25, verse 34.
Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Mateus capítulo 25, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nós está com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Aqui é o nosso manual. Por que o nosso Pai pediu para nós, João capítulo 5, verso 39, Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Se eu fosse você, eu ligava para o teu irmão, para a tua irmã, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho, para qualquer pessoa que você está sem se falar. Ligava, ainda que você nem sequer errou, porque você não tinha um conhecimento disso, que você estava caminhando abraçado com o diabão, com a diaboa. Meu irmão, minha irmã, meu filho, meu pai, minha mãe, bota tudo num pacote só. Me perdoa. Vamos para as mansões celestiais. Sabe por quê? Qual é o segundo mandamento? O segundo mandamento. O segundo e grande mandamento. Mateus capítulo 22, verso 39. Amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. 1 João capítulo 3, verso 10. Todo aquele que é nascido de Deus... Vamos lá, verso 9. Verso 9 ao 10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Verso 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João, capítulo 4, verso 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E aí? Será que você ainda vai odiar teu irmão ainda de igreja, de sangue, bota tudo num pacote só? Será? E hoje você está sabendo por que Deus não atende as orações de muitas pessoas e por que Deus não atendia as tuas orações.
Porque Deus não atende a quem não fala com seus irmãos de igreja, de sangue. E sabe mais o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Verso 21. 1 João, capítulo 4, verso 21. Ora, o que temos ouvido. Na tua Bíblia pode falar ouvido, mas aqui está assim, ó. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É mandamento, lembra? É mandamento. Verso 21, 1 João, grava bem. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Nunca esquece do verso 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Grava bem. Grava bem isso aí, nunca esqueça isso. Porque não adianta nós amarmos a Deus com os lábios, porque aí está amando a Deus com os lábios. E o mandamento do Eterno, amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo, o segundo e grande mandamento. Para você que não sabe ali por que Cristo fez isso, não é que o nosso Eterno resumiu os mandamentos, os 10 mandamentos em 2, não. Ele só falou assim, ó, veja bem como é que foi a pergunta. Ó. Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho de Satanás para lá. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? O texto está assim, ó, o grande mandamento. E qual foi a pergunta? Qual é o grande mandamento na lei? Por quê? Porque existem 4 leis na Bíblia. Primeira, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Segunda, a lei civil. Terceira, a lei da saúde, a lei alimentícia. E a quarta, a lei cerimonial. A lei cerimonial, que é a quarta, não está mais em vigor porque Cristo foi o Cordeiro Pascal. E aí o que Cristo falou para ele? Ó? Respondeu-lhe Jesus: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Verso 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pega, capita, capita, capita. Engraçado que eu já vi assim tanta coisa nesses lugares por onde eu tenho andado. E a pessoa ora, 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 ora. Por que Cristo, com a sua sabedoria infinita, ele deixou escrito para nós assim, ó, Mateus capítulo 6, verso 12 ao 14.
Por quê?